Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet. Vamos falar um pouquinho sobre o Corona, que eu já tinha falado no outro vídeo, mas agora tem uma série de atualizações. Como vocês podem ver, eu já voltei para o Brasil. Em um outro vídeo, provavelmente amanhã ou depois de amanhã, eu devo comentar alguma coisa sobre como foi a minha experiência no aeroporto, na vinda para o Brasil, etc e tal, e como que estão as condições de preparo do Brasil com relação a isso. Apesar de que isso muda todo dia, né? Então talvez sejam informações desatualizadas, mas eu vim aqui para fazer um compilado das coisas que estão sendo ditas, tá? Se você não morou em Marte, você já deve ter visto a live do Átila, que ele já tinha anunciado que ia fazer, né? E que o resultado não ia ser muito animador, mas ainda assim foi muito legal que a live, por ironia, né, a live falando do vírus viralizou, né, no Brasil, várias pessoas comentando, o Átila de maneira muito justa, ainda que tardia, alcançando um público que ele realmente merecia alcançar há muitos anos na internet, né? Que foge um pouco da bolha do pessoal que já gosta de ciência ou de cultura nerd, etc. Né? E a gente tem muita sorte de ter o Átila, que é uma pessoa que especificamente é especialista nesse tipo de assunto, que é o espalhamento de vírus, a forma como vírus se comportam na população. E eu posso dizer que, pelo menos na internet lusófona, na internet falante de português, o Átila hoje é a figura mais relevante da internet, tá? Não consigo imaginar outra pessoa que poderia estar colocando de maneira mais efetiva os dados que a gente tem e analisando eles da maneira mais acurada possível. Mas eu sei que nem todo mundo aqui acompanha o Átila, tem gente que prefere ouvir as coisas na minha voz, tem gente que gosta de ouvir em redundância, gosta de que explique de outro jeito, enfim. Então, pro bem de todas as variáveis, eu vou aqui gravar um vídeo falando, pelo menos o grosso do que o Átila disse na live dele, e vou acrescentar aqui algumas coisinhas que eu acho que a gente precisa pensar também no futuro agora, futuro próximo, né? Uma semana, 2 semanas e tal. Bom, o Átila comentou, né, o ponto alto da live dele foi os dados, né, que foram encomendados pelo governo do Reino Unido, que fez com que eles mudassem a postura, né, de combate ao coronavírus. Foi encomendado, se não me engano, para o Imperial College, que é um centro de estudos respeitadíssimo e tal no mundo todo, e eles fizeram dados para o Reino Unido e para os Estados Unidos. E os resultados não foram nada animadores por um motivo bastante simples, tá? Basicamente, como eu já tinha falado e várias pessoas já dizem há muito tempo, tal, ela é uma doença que não tem uma letalidade muito alta, ela ataca faixas etárias em proporções diferentes, né, principalmente os idosos, e ela ataca muito fortemente o pulmão, tá? O pessoal tá falando, é como uma gripe e tal, na verdade não é bem como uma gripe, se você quiser comparar com alguma doença já existente aí de uma maneira mais genérica, seria como se fosse uma pneumonia, que pode ser causada por uma série de patógenos, né, tanto vírus quanto bactérias, mas, sei lá, o efeito seria mais próximo de uma pneumonia, ou seja, é muito mais grave do que uma gripe normal. Mas, enquanto a maioria das pessoas que são infectadas podem ser até assintomáticas ou terem sintomas leves, pelo menos uns 20% vão precisar de cuidar, 20 a 15% vão precisar de cuidados médicos, tá? E só desses daí uma porcentagem morreria de qualquer jeito, mas a gente tem que lembrar que essas pessoas que vão precisar de cuidados médicos só vão sobreviver se elas tiverem acesso a esses cuidados médicos, e esse é que é o grande problema. A gente tem que ter leitos hospitalares para receber essas pessoas, né? E o ministro Mandetta, né, ministro da Saúde, essa semana ele chegou e disse que em um mês, ou menos de um mês, o SUS vai colapsar. E entenda como colapsar, quer dizer que ele vai lotar. Isso quer dizer que se por um acaso você apresentar problemas graves e precisar de internação por causa do coronavírus, você vai ter que entrar numa fila, porque não vai ter lugar para te colocar lá dentro. A realidade nos hospitais privados também não vai ser fácil, tá? Como eu já tinha até comentado no outro vídeo, mas agora pior ainda, né? Albert Einstein lotado, Sírio-Libanês lotado, talvez ainda tenha um leito ou outro, mas não vai dar. E aí é aquela coisa, você pode jogar dinheiro na cara do atendente lá, que ele vai falar, eu não tenho onde te colocar, não adianta, não tem lugar para te colocar. Isso daí vai acontecer no Brasil inteiro, como está acontecendo em outras partes do mundo, não vai ser porque o hospital é do SUS ou é particular que vai te salvar, tá? E basicamente o que o Átila disse, o que esse estudo disse, na verdade, né, que o Átila reportou, é que se o Brasil fizer apenas as medidas mitigatórias, né, que são as que em geral têm sido feitas até agora, em torno de 1 milhão de mortos. Um pouco mais, na verdade, de 1 milhão de mortos, tá? Se nada for feito, seriam uns
4 milhões e pouco de mortos, fazendo medidas mitigatórias dá 1 milhão e pouco. Porque com todo o sistema de saúde brasileiro, privado e público, saturado, uma parte dessas pessoas vai acabar morrendo porque precisaria de cuidados médicos, entubar, etc., ajudar na respiração e tudo mais, tá? Nem todos esse milhão de mortes aí seria por causa do coronavírus diretamente. Alguns seriam por causa do coronavírus, por complicações naturais, e os outros 500 mil, aproximadamente, seriam pessoas que não têm o coronavírus ou não teriam complicações com o coronavírus, mas ao tentar se internar por qualquer motivo, não vão ter leito para poder se resolver. Então, se você sofreu um acidente de automóvel, você não vai conseguir ser internado e você precisaria desses cuidados, e aí você vai morrer sem ter o coronavírus. Então, isso teria que ser contado também como uma consequência do coronavírus. E é aquilo, né? Se até em hospital de Granfino tá tendo briga de tapa, imagina nos hospitais públicos, tá? Ainda mais de grandes centros urbanos que tem muita gente concentrada, tá? Então, não tem jeito. A única maneira, a única solução de resolver esse problema, pra gente não ficar que nem a Itália, tá? Que é um caso que a gente tem que se espelhar, e a gente está crescendo o número de infecções no mesmo ritmo da Itália, para reduzir o colapso, é todo mundo ficar em casa o máximo possível, que é aquilo que o pessoal chama de lockdown. Ou seja, impedir ao máximo o fluxo de pessoas, não só entre países, entre estados, entre cidades e dentro das cidades, entre bairros e entre locais próximos. Impedir a circulação das pessoas. Na Itália está tendo até multas caríssimas, né, para caso você esteja andando na rua sem necessidade estrita. Então não tem jeito. Essas atitudes de lockdown, alguns estados já estão se pronunciando aí, né? O Dória aqui em São Paulo já falou que vai fazer a partir de segunda-feira, que é depois de amanhã, eu estou gravando esse vídeo no sábado, dia 21 de março. O Wilson Witzel lá do Rio de Janeiro está tentando fazer isso, só que ele depende de agências reguladoras para conseguir fazer, e aparentemente ele está tendo ali algum tipo de obstáculo. Santa Catarina já se fechou, acho que foi o primeiro estado a se fechar, e isso vai acabar sendo feito por todos os estados, e está sendo criticado pelo Bolsonaro, pelo presidente, mas nesse caso, se o lockdown for respeitado, né, e aumentarem, obviamente, o número de leitos nos hospitais, com respirador, etc., eu acho que ela comenta um pouco disso na live também, aí vão morrer milhares, muitos milhares, mas não vai chegar a 500 mil, 1 milhão, etc. Tá? E a questão é que a Itália, segundo os dados que o Atila mostrou, isso daí, enfim, está disponível para qualquer pessoa que quiser pesquisar, a Itália demorou 6 dias a mais, desde que atingiram um certo número de casos, do que a China para tomar as providências de trancafiar as pessoas. Ou seja, quando a China atingiu, acho que um número de, enfim, 800, não lembro agora qual o número exato, de infectados, ela já trancou a cidade de Wuhan lá, e, enfim, os estados, as províncias, no caso, e tal, e a Itália demorou 6 dias a mais, a partir daquele mesmo número de infectados, para trancar as fronteiras, principalmente lá do norte, né? No caso é a região da Lombardia ali. Cada dia que o governo não tomou nenhuma atitude, dobrava o número de doentes dentro daquilo que era medido, tá? Lembrando que só na Coreia do Sul é que foram feitos todos os testes para medir o máximo de pessoas, né? Para testar o máximo de pessoas, para saber se eles tinham coronavírus ou não. Não foram feitos todos esses testes nesses outros países. Aqui no Brasil, então, esses testes praticamente já não estão mais sendo feitos, e quando estão sendo feitos demora, sei lá, uma semana para processar. Então, todos os números, todos, acostume-se com essa ideia, todos os números são subestimados. Tá? Ah, a gente tem 1.200 casos, que agora o Mandetta fez uma live hoje, fez um pronunciamento hoje, dizendo que está 1.100 e tantos infectados. Pode multiplicar por 14 isso daí, pelo menos. E a Itália está numa situação calamitosa, ela está empilhando cadáver, ela está pegando um caminhão e levando os cadáveres para um outro lugar para cremar. Isso é uma situação fora do comum para um momento que não é de guerra, né? É uma coisa que lembra a gripe espanhola, que foi 100 anos atrás, né? Foi em 1918, uma coisa assim, que demorou muito mais para espalhar pelo mundo, né? Porque você não tinha essa mobilidade tão grande, uma quantidade de gente circulando tão grande. Então ela demorou alguns anos para espalhar pelo mundo. Aqui no caso o coronavírus, provavelmente um ano o mundo todo já pegou. Uns antes, outros depois, né? Então no caso a China já está melhorando, a Europa foi infectada, os Estados Unidos, não sei o que, a América Latina, a África deve ser provavelmente o último dos continentes, né? Lá vai também dar bastante problema daqui a alguns meses, quando realmente a galera começar a pegar. Enfim, os Estados Unidos e o Brasil, pelo menos, estão no rumo para ficar igual à Itália. E essa curva ascendente, que por dia ou a cada 2 dias acaba duplicando a quantidade de pessoas infectadas, ela é o fluxo normal de uma doença em que ninguém tem anticorpos, tá? É uma doença nova, tecnicamente ninguém tem anticorpos contra ela, né? Só quem já pegou e já se curou. E olha, a Itália tá em lockdown, já faz algumas semanas, mas só que como ela demorou esses 6 dias para fazer,
tá aí empilhando mortos, né? Não tem página no obituário para colocar todo mundo. E tem que lembrar também que, por exemplo, sei lá, você teve traumatismo craniano, né? E você teria que ser atendido numa emergência de hospital. Não vai ter leite, você vai morrer? Será que você vai ser colocado nas estatísticas de morte do Covid-19? Deveria, nesse caso, né? Porque não está lotado à toa a UTI do hospital. Mas será que vai entrar? Enfim, a gente tem que ver que tudo está subestimado. Tudo está subestimado. Ainda mais no Brasil, que o pessoal só está testando, como eu falei, quem tem sintomas muito graves. E está no grupo de risco, porque nem pessoas com sintomas muito graves estão sendo testadas direito. Então, e apareceu essa semana, eu não fui tanto atrás assim para saber, então pode ser que depois seja corrigido, que o Trump, né, os Estados Unidos estão tentando dar uma escondida até na quantidade de casos, porque eles não estão testando o suficiente, então por isso mesmo parece que o número de casos é menor e tal. Então acho que eles não estão escondendo o número de mortes, mas o número de casos, né, de infecção tá rolando ali uma força contra ali de ficar divulgando. E a gente tem que lembrar também que o Trump, ainda que ele tenha sido e ainda esteja sendo, em boa parte, irresponsável, ele não é burro. Já o Bolsonaro é burro. Isso sempre foi flagrante, isso nunca foi escondido de ninguém, sabe? Ele foi irresponsável, sim, naquele dia 15, dando a mão para os idosos lá na manifestação, etc., sendo que toda a equipe que estava com ele nos Estados Unidos pegou o corona, então não é possível que ele não tenha. Ele pode até ter sido assintomático, mas não é possível que ele não tenha. Para mim, esse exame que ele falou que fez estava negativo é para inglês ver. Se ele tinha possibilidade de ter o corona, uma possibilidade muito alta, ele não podia ter ido lá encostar nesses idosos, tá? Então isso é irresponsável. Você fala, mas é uma responsabilidade minha, não sei o quê. Não é esperado, não é admissível uma coisa dessas vindo de um chefe de Estado. Não é admissível. Ainda mais numa situação dessas, que o mundo inteiro tá consternado, sabe? O cara é uma criança. O cara tá achando que, tipo, tá na Disney, sabe? E o interessante é isso, e o gado do Bolsonaro não percebeu, isso não tem nada a ver com orientação política. Isso tem a ver com irresponsabilidade de um chefe de Estado. Tanto é que o Bolsonaro foi criticado por figuras da direita, que foram apoiadores do Bolsonaro. A Janaína Pascoal criticou o Bolsonaro fortemente. A Janaína Pascoal quase foi vice do Bolsonaro. O Ronaldo Caiado está sofrendo xingamento do pessoal bolsonarista até agora, sendo que o Ronaldo Caiado é um símbolo há muito tempo da direita. A família Caiado manda em Goiás, etc. E o Ronaldo Caiado é médico, então ele tem essa noção. Quer dizer, você tem um grupo de pessoas aí que são de direita, que estão criticando a postura do presidente, que foi irresponsável sim, foi idiota. Então isso não tem a ver com direita e esquerda. Esqueçam isso. Isso daí não é uma briga de direita e esquerda. Isso é uma briga entre responsabilidade e irresponsabilidade. Você que defende o Bolsonaro, etc., tem obrigação de admitir isso. Tem obrigação de admitir isso. Se fosse qualquer outro presidente que tivesse feito isso, se fosse o Boulos, que, sei lá, por alguma conjunção cósmica virasse presidente, e ele fizesse isso, seria igualmente irresponsável, igualmente criticável severamente. Então, quer dizer, esse pessoal que tá passando pano pro Bolsonaro, tá sujando o pano de sangue, tá? Basicamente isso. Mas mesmo que seja tardiamente, a tendência é que o Bolsa seja obrigado a fazer esse lockdown por bem ou por mal, tá? Se os governantes, né, sejam governadores, ou finalmente o governo federal resolverem instituir o lockdown, isso vai fazer o quê? Vai significar que vai parar não só a maior parte do comércio, exceto farmácias e mercados e, enfim, posto de gasolina, alguma coisa assim. Significa que vai parar o transporte público, seja metrô, seja trem, seja ônibus, avião, tudo. Vai parar o transporte público. As pessoas, querendo ou não, elas não vão ter facilidade ou não vão poder trabalhar fora de casa. E isso vai impactar principalmente o pessoal da periferia, porque eles não vão ter o que fazer. Eles moram, pelo menos aqui em São Paulo, moram muito longe do trabalho. Não dá para você ir andando, não dá para você ir sem ônibus ou trem, não é todo mundo que tem carro. Então essas pessoas simplesmente não vão poder ir trabalhar, se não tiver ônibus ou trem para levar elas, né? É uma realidade que é muito dura, muito severa, mas que a gente vai ter que encarar agora, recentemente. Não vai ter jeito, vai ser agora, dentro dos próximos 20, 30 dias. Só vai circular na rua, provavelmente, quem é motoboy, que vai fazer entrega de comida, correio, que eu acredito que ainda vai continuar funcionando, também não põe a mão no fogo pelo correio, caminhão, né, para poder entregar os mantimentos nos mercados e tal, e por isso mesmo que o posto de gasolina não vai poder fechar. E aí a gente vai ter problemas, que muita gente já está apontando, e gente vai ficar completamente sem dinheiro. Se não tem dinheiro para comprar comida, como é que vai fazer? Pode aí escalar para um círculo de violências, alguma coisa assim, né? Assaltos, saques, coisas assim. O pessoal não tem dinheiro, tem produto lá, vai pegar. Então isso é uma realidade que pode acontecer no desespero, no pavor, né? No extremo, na realidade extrema. Eu só consigo imaginar 3 soluções para o problema
das pessoas mais pobres que vão ficar sem salário ou sem dinheiro por causa da questão do corona para poder ficar em casa. Só consigo enxergar 3 soluções. Uma delas, os patrões continuarem pagando o salário das pessoas mesmo em casa. Isso é uma coisa que pequenas empresas ou pequenos comércios, pequenos negócios não vão conseguir fazer por muito tempo, vão falir, né? Essas pessoas estão inclusive numa condição até muito parecida com os funcionários nesse sentido de instabilidade, eles vão quebrar. E as grandes empresas eventualmente não vão fazer isso porque não querem. Né, porque, enfim, enxergam funcionário como números, ou enfim, estão mais preocupados com outras coisas, tal, não vão querer fazer isso, pagar funcionário quando eles não estão ativos, tá? E então poucas as empresas vão acabar fazendo esse tipo de coisa. Isso é uma das saídas. Segunda das saídas são essas pessoas mais pobres arrumarem um trabalho em casa, que possa fazer de casa, sabe? Vender coisa, tal, não sei o quê, que não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, requer uma logística que nem todo mundo tem. E ainda por cima, não é um privilégio de todo mundo, né? Você vai ficar vendendo coisa, todo mundo vai viver disso? Não tem como, né? Você não pode todo mundo virar vendedor, você precisa de comprador também, né? Então isso é uma coisa que não vai ser tão simples. E a terceira saída, que é a saída que talvez seja a única que seja disponível, que é o governo ajudar. O governo enfiar a mão no bolso e dar dinheiro para essas pessoas. O Paulo Guedes prometeu ajudar autônomos, né, pessoas autônomas com R$ 200 por mês. Se não me engano, R$ 200 por mês. Isso é alguma coisa, é melhor do que nada, mas isso não é suficiente para a maioria das pessoas. Tudo bem, você compra um pouquinho de produtos não perecíveis ali, mas você não pode viver só disso. O Paulo Guedes vai ser obrigado, cedo ou tarde, a aumentar a conta. Ele vai ter que pagar mais dinheiro para as pessoas, não vai ter jeito. E ele também vai ter que aumentar o número de beneficiados. Porque não vai poder ser só os autônomos, vão ter que ser os desempregados também. Essas pessoas todas vão precisar, né? Tipo, no caso, desempregados por causa do corona, né? Todas essas pessoas vão ter que ser ajudadas. Aparentemente, existe algum fundo para fazer isso, que não vai durar para sempre, mas existe, né? E vai cobrar o seu preço economicamente no futuro. Não tem jeito, né? Mas não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. E aparentemente a coisa está indo no contrário. Eu vi hoje uma matéria que um monte de Bolsa Família foi cortada no Nordeste. O Nordeste ainda não é uma área que está muito atingida pelo corona, mas vai ser. E aí? Você deveria fazer o contrário. Você deveria agora dar um Bolsa Família para todo mundo que vai ficar sem emprego e que não vai poder sair de casa. E aí, quando eu estava nos Estados Unidos, eu estava vendo um programa no dia seguinte do pronunciamento do Trump, que foi aquele pronunciamento em que, tipo, o Trump parou de fingir, feito um idiota, que nada estava acontecendo e resolveu tomar pelo menos algum tipo de atitude, né? E basicamente no programa tinha um cara, que acho que era o apresentador e tal, e que tava nessa opinião de que era só uma gripe, não dá muito problema, tal, não sei o que, enfim, um cara meio Alexandre Garcia, assim. E do outro lado tinha, se não me engano, um especialista em economia, tal. Eu tava assistindo aquilo na TV do hotel, então também não deu para ouvir tudo que os caras estavam falando, porque tem, enfim, o pessoal passando e tal. Basicamente o cara perguntou, mas a gente vai entrar numa recessão, vai ter muito problema econômico, a gente não pode deixar as pessoas pararem de trabalhar, não pode parar tudo. E o cara basicamente falou assim, a gente tem duas opções. A gente pode ter um impacto grave na economia por paralisação agora, um impacto grave na economia por paralisação, mas que vai conter o avanço do vírus, vai fazer com que menos pessoas morram, menos pessoas fiquem doentes, etc. Ou a gente pode não fazer o lockdown, fazer só um controle de mitigação leve, tal, não sei o quê, e aí a gente vai ter um impacto gravíssimo na economia, e que vai durar muito mais, vai ser muito mais difícil de corrigir, porque vai ter muito mais doente, muito mais pessoas mortas, pessoas doentes que podem ter sequelas depois, gente morta não arruma emprego, gente morta não gira economia, pessoas absurdamente pobres que vão perder os empregos, que vão ter esses problemas por não poder ir trabalhar, vão acabar ficando sem dinheiro para comprar, então isso também não vai girar a economia. A crise e recessão vai ser absurdamente pior. Então o que o cara chegou e falou entre uma crise hedionda e uma crise grave econômica, é melhor a gente ficar com a crise grave. E aí o apresentador lá ficou com cara de cu. Porque ele não esperava que o cara falasse exatamente aquilo, né, desmentindo o que ele estava dizendo. Né? O que acontece? Sem a ajuda do governo, sem o apoio, no caso das mega empresas, pelo menos, em continuar pagando o salário dos seus funcionários, vai aumentar a pobreza, o que pode aumentar a fome, o que pode aumentar a violência. Então, o Paulo Guedes, se ele não pedir as contas, que é uma coisa que eu já pensei mais de uma vez aqui, né, uma pressão muito grande em cima dele, né, já que o presidente é um completo idiota, isso também nunca foi escondido de ninguém, as pessoas que votaram no Bolsonaro e não sabiam que ele é um idiota, votaram com irresponsabilidade, porque não foram atrás, ou votaram com cegueira, porque, enfim, você falava que ele era um idiota, as pessoas não enxergavam, ou então eram pessoas tão idiotas quanto o próprio presidente, né, então não tem jeito, tá? E, novamente, isso não tem a ver com direita e esquerda, isso tem a ver com o fato do Bolsonaro ser uma pessoa incapaz
incapaz de gerir a própria vida, que dirá um país. E isso acaba fazendo com que as duas pessoas mais importantes do país no momento, pessoas individualmente, né? Não estou falando de grupos de pessoas como, por exemplo, os profissionais de saúde, os caminhoneiros, os funcionários dos mercados, tá? Que vão ser pessoas absurdamente corajosas, que vão estar se colocando ali em risco, mas que precisa ser feito, né? Então toda essa galera aí vão ser os que vão sustentar a sociedade brasileira nos próximos meses, são os profissionais de saúde, os caminhoneiros que vão levar e trazer os mantimentos, os funcionários dos mercados, os funcionários dos postos de gasolina que vão abastecer os caminhões, as motos e o pessoal que vai entregar comida, né? Também os entregadores de moto, etc, né? Todas essas pessoas aí é que vão sustentar a sociedade brasileira. A gente vai dever a nossa vida a eles. Enfim, tirando esses grupos de pessoas, os dois indivíduos mais importantes da sociedade brasileira no momento são o Mandetta, ministro da Saúde, e o Paulo Guedes, ministro da Economia. Já que o Bolsonaro está na Disney, né, um adolescente irresponsável, esses dois é que vão ter que pegar as rédeas de todas as atitudes que vão ter que ser tomadas no país. E o Bolsonaro, se não quiser colaborar com ele, vai ter que ser amarrado enfim, finge que ele não está aí, entendeu? Aquele rei do Chapolin lá que fica assinando decreto lá e que não resolve nada, né? O peso em cima dessas duas pessoas, tanto do Mandetta quanto do Guedes, vai ser muito grande, porque eles vão ter que arcar com uma crise que a gente pode dizer que era imprevisível, tá? Ok, existem artigos de anos atrás mostrando que podia haver um novo surto de algum vírus vindo da China, talvez um coronavírus, alguma coisa assim. O próprio Átila falou isso na live. A ciência tinha uma previsão de que isso poderia acontecer, mas como a gente não sabia quando ia acontecer, nem a intensidade que isso poderia acontecer, de qualquer maneira, para qualquer governo nesse ano, foi uma surpresa indesejável, uma surpresa que não foi prevista para acontecer em 2020. Então, eu tenho até, sabe, dadas as minhas discordâncias com o governo, eu tenho pena e até apreensão pelo trabalho que o Paulo Guedes e o Mandetta vão ter que ter agora. É uma coisa bastante séria o que eles vão ter que fazer e é uma responsabilidade que resta saber se eles vão fazer coisas certas ou não, se não vão fazer um monte de cagada. O Mandetta, pelo menos, aparentemente está fazendo um ótimo trabalho, ou o que se esperava que ele fizesse, né? O Paulo Guedes eu não sei o que ele vai fazer e se ele está fazendo esses negócios. Não sei se esse negócio de cortar o Bolsa Família foi ideia dele, se foi, enfim, irresponsável. Mas grosso modo, o Paulo Guedes não terá opção que não for abrir a torneira de dinheiro. Vai ter que fazer isso, tá? Se ele não fizer isso, o Brasil tem grande chance de virar uma Somália. Basicamente isso. Infelizmente, esse é que é o ponto. E para piorar, a gente ainda tem os desinformantes, né? Teve aquele Beni Schmidt lá, o professor da Escola Paulista de Medicina, não é professor, né? Ele é médico lá, não sei se ele realmente orienta alguém. Agora ele lançou um vídeo recente mudando o discurso da água pro vinho, meio que agora falando todas as recomendações que o pessoal tá falando mesmo, né? Só vá ao hospital se você tiver sintomas muito graves, se você tiver falta de ar, fique em casa, lave as mãos, faz não sei o que lá, mas ele insistiu que o coronavírus não mata, que o que mata são as doenças pré-existentes do corona, tal, não sei o que. Mas ele ainda está sendo usado para justificar uma normalidade falsa que não existe mais, como por exemplo Leodir Macedo, né, que usou esse vídeo irresponsável desse maluco como justificativa para continuar com os cultos nas igrejas e tal, eu já vou falar disso, né. E a Escola Paulista de Medicina, que seguiu caladinha, e isso faz com que os outros médicos demonstrem, agora, na outra vídeo eu chamei eles de responsáveis por não estarem peitando, em nome da Unifesp, esse médico, né. Como eles ainda não peitaram todas essas semanas depois, e esse impacto negativo que esse médico gerou, agora eles não são mais só irresponsáveis, eles mostraram que eles são tão filhos da puta quanto esse próprio médico. Então, assim que o Hospital São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, começar a tirar cadáver com pá de baseada, eu espero que esse monte de médico que não quis fazer nada contra o Beni Schmidt durma com a cabeça no travesseiro, sabendo que eles são corresponsáveis por isso. E aí no meu outro vídeo eu falei que o Beni Schmidt era como se fosse o Ricardo Felício da medicina, e o pessoal veio falar: ai, Pirula, você é um despeitado, você não engoliu até hoje a resposta que o Ricardo Felício deu, que ele te destruiu sobre o aquecimento global. Desculpa, se você acha isso, você é um imbecil. Primeiro porque eu respondi ponto a ponto as críticas que o Ricardo Felício fez a mim, né, que eram loucuras. Eram críticas de lunático. Inclusive, ele foi bastante desonesto em vários pontos que ele respondeu pra mim. Você concorda com ele porque você não manja porra nenhuma da área. Não é o Pirula contra o Ricardo Felício. O Pirula falando que o aquecimento global é verdadeiro contra o Ricardo Felício falando que ele é falso. É toda uma comunidade de milhares de cientistas do mundo inteiro. Eu simplesmente peguei os dados, peguei as fontes e entrevistei essas pessoas e falei pra vocês. Não é o Pirula falando, eu sou o mensageiro. É toda essa galera, 97% da academia científica mundial, contra meia dúzia de lunático, que nem esse Ricardo Felício.
Inclusive, uma das pessoas mais relevantes no estudo da mudança climática, que era o Sérgio Trindade, morreu agora essa semana lá nos Estados Unidos, vítima exatamente do Covid-19. Tá? E o Ricardo Felício agora está fazendo live também no canal dele, falando um monte de atrocidades, dizendo também que o coronavírus não faz nada, o coronavírus não sei das quantas, tá falando merda. Sobre algo que, aí, se ele já não manja da área dele, dessa área ele manja menos ainda. Que desculpa você vai ter agora? E é importante fazer essa pontuação aqui. Eu não estou fugindo do assunto aqui no vídeo para responder ao Ricardo Felício. É porque agora também tem gente falando contra o Átila daquilo que ele disse, dizendo que é o Átila contra as outras pessoas que estão evitando o pânico, que estão abrindo os olhos da população, mostrando que não é tudo isso. Não é o Átila falando. Óbvio, o Átila é um especialista na área, e isso ajuda mais ainda, ele trabalhou com isso. Mas o Átila ele estava trazendo dados que ele não inventou, ele não tirou da bunda. Ele estava trazendo dados e fatos que foram feitos em levantamentos por profissionais e instituições renomadíssimas que ajudaram, inclusive, a mudar o rumo de como o Reino Unido estava lidando com essa questão dessa pandemia. Então, quer dizer, parem de dizer que é o Átila contra o mundo. Não, são as pessoas que manjam da bagaça, as pessoas, na qual o Átila é uma delas, e por uma feliz coincidência também o mensageiro, contra esse bando de lunático aí, e que, enfim, vão ajudar aí a matar gente. Então agora eu vou começar a falar as recomendações mais adequadas para esse problema que está tendo agora, né, para essa crise dessa pandemia, e depois eu vou pegar só esse trecho das recomendações e vou colocar em lugares diferentes. Isso eu vou pôr no Instagram, mas no Facebook eu vou pôr com certeza, etc. Tá? Primeira coisa, proteja-se. Ninguém está imune. Mesmo que você seja assintomático, mesmo que você tenha sintomas leves, você pode transmitir para pessoas debilitadas. Então não seja egoísta. Cerca de 2/3 das pessoas que foram infectadas com o coronavírus foram infectadas por pessoas assintomáticas. E isso é um dos motivos de por que os dados são todos subestimados. Você pode multiplicar por várias vezes todos esses dados que o pessoal coloca como sendo de número de infectados. Tem muito mais infectados, é porque tem muita gente que não desenvolve sintomas. Especialmente crianças e adolescentes, mas não só eles. E é por isso que se você está bem de saúde, você precisa tomar todos os cuidados que os outros tomam também. Eu, por exemplo, acabei de voltar de viagem dos Estados Unidos. Eu estou em quarentena, porque eu posso ter pego essa bagaça, mas eu estou bem, eu não estou com sintoma nenhum. Tá? No máximo, anteontem eu tive uma intoxicação alimentar, né, para piorar esse negócio, mas enfim, já estou bem. Mas eu não vou ver meus pais tão cedo, tá? Por mais que me doa, porque eu já estava, sei lá, quase 2 meses sem vê-los. Segunda recomendação, fiquem em casa. E essa talvez seja a mais importante de todas. Saiam só por estritamente necessário. Você que é funcionário, empregado, não sei o que, a tua empresa não fechou? Essas empresas vão fechar. No momento esses patrões estão sendo irresponsáveis, mas a empresa vai fechar, é questão de tempo. E você que é patrão e que não quer dispensar seus funcionários, em algum momento você vai ser obrigado a fazer isso. Você não vai ter a opção de não fazer. Você que é moleque, etc., esquece festa, esquece balada, esquece bar, esquece casamento, esquece reunião dos amigos, esquece, fica na porcaria da tua casa. Não seja o responsável por matar os seus pais, os seus avós. Você que é idoso, para de achar que isso não é nada, que é só uma gripe, tá? Porque se você ficar doente, você é idoso, você tem uma grande chance de morrer à míngua. Tá? Sem poder ser internado e morrendo asfixiado, que é um jeito bastante triste de morrer. Então você que é idoso, respeite as recomendações da Organização Mundial de Saúde, as recomendações que o pessoal está fazendo, tá? Não saia de casa, a menos que seja estritamente necessário. E se fizer isso, se proteja de todas as formas possíveis. Pais mais jovens aí que têm crianças, não levem para visitar os idosos. As crianças são repositórios do vírus, elas são assintomáticas, você não sabe se elas têm. Elas podem passar essa doença para os seus pais, para os seus avós, para os seus tios, para os idosos, sem visitas para o vovô e para a vovó. É isso. A menos que já morem com eles, mas aí essa criança também vai ter que ter todo aquele cuidado para que não pegue o vírus e não transmita eles também. Terceiro, lavem as mãos para tudo, tá? O tempo todo. Saiu de casa, lava a mão, passa álcool gel. Chegou em casa, primeira coisa, lava a mão. Vai lá na maçaneta, porque o vírus aguenta até 2 ou 3 dias, se não me engano, em superfícies de metal. Lava aquela bagaça, limpa com detergente mesmo, não precisa ser álcool gel se não tiver, limpa com detergente. Você vai trazer comida de fora, vai encomendar ou vai trazer do mercado, etc e tal, as sacolas podem estar contaminadas porque alguma pessoa vai ter que encostar nessas sacolas, então você chega em casa, tira as sacolas, joga no lixo, encostou na sacola, jogou no lixo, lava a mão. Lavou a mão, etc, toma bastante cuidado com a comida condicionada e depois que você for mexer nas embalagens da comida e etc, você lave as mãos também, entendeu? E sempre que for manusear a comida. Mas na verdade isso vocês já deviam fazer até antes dessa crise do coronavírus, né?
4, na hora de rezar, reza em casa, tá? Igrejas são locais de aglomeração. Se você for para pensar, teve uma série de epidemias no mundo que Deus não impediu. Deus não impediu a varíola, que foi a doença que mais matou pessoas na história da humanidade. Deus não impediu a gripe espanhola 100 anos atrás. Deus não impediu a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, por favor, rezem em casa. Podem fazer cultos por videoconferência, por Skype, etc. Tá? Eu vou deixar aqui embaixo, inclusive, o vídeo do Iago, que é pastor, que eu já gravei vídeo com ele também, que é meu amigo, e ele explicou isso também, né? Tipo, que não é para vocês fazerem cultos e etc. É para fechar a igreja, sim, e arrume outras maneiras depois de contribuir, ou enfim, de conseguirem fazer seus cultos, etc. Tá? Isso vale para os católicos, para os umbandistas, para os espíritas, para qualquer religião. Lembra, Portugal pegou fogo, né, por causa de um terremoto, durante um feriado religioso, em 1755, morreram 90 mil pessoas. Isso, 3 séculos atrás. Então, juntar para rezar não impede que coisas ruins aconteçam. Não coloquem em risco a vida dos outros fiéis e dos sacerdotes da sua religião. Isso é uma responsabilidade sua, não é responsabilidade de Deus. Se você passar a doença para alguém, a responsabilidade não é de Deus, é sua. Não foi Deus que quis que você ou outra pessoa pegasse a doença, foi você que quis. É livre-arbítrio que chama, não é? Se não me engano. 5. Respeitem os idosos, especialmente aqueles que não têm quem façam as coisas por eles, aqueles idosos que moram sozinhos ou que moram com outros idosos. Não esvaziem as prateleiras dos supermercados. O pessoal vai continuar fazendo abastecimento dos mercados dentro do possível, tá? Mas só que não adianta vocês irem lá e acabarem com tudo, tá? Se vocês não são pessoas que têm tantas restrições para sair na rua e poder ir no mercado. Se você usar com parcimônia, ninguém vai ficar sem comida, sem produto de limpeza. As únicas pessoas que são recomendáveis que se estoque alguma coisa são aqueles idosos que moram sozinhos ou com outros idosos, justamente para eles precisarem sair na rua o mínimo possível, para eles não precisarem sair mais na rua. Tá? Inclusive, se você puder comprar comida para esses idosos, para eles não terem que sair na rua, melhor ainda. 6. Tá? Sobre as máscaras. A máscara ideal, que é aquela que os patrões vão ter que contratar para os funcionários que não vão poder ficar em casa como funcionários de mercado, frentistas de posto, essas coisas todas, não são essas máscaras de pano fininho que as pessoas estão comprando, que é mais barato, que tem em qualquer lugar. Essas máscaras não são adequadas, elas protegem muito pouco. Essas máscaras são muito finas e, portanto, pode passar alguma coisa, uma vez que a malha não é tão fechada. Se elas forem para ser úteis de alguma forma, seria para quem já está doente. Justamente para que aquela pessoa, ao tossir ou espirrar, etc e tal, tenha pelo menos uma barreira para não espalhar perdigoto pelo ar, uma vez que a gente sabe que esse vírus fica no ar pelo menos por algumas horas. Para você que não tem a doença, essa máscara não serve para nada. Se você pega, passa a mão no olho, ele pode vir pelo olho, tá? Então, né, pela mucosa do olho, tá? Essa máscara, ela não serve para muita coisa. O que serve? Lavar a mão, evitar sair de casa. Não é para usar de tapa-olho, tá? Não é para cobrir o olho com a máscara, tá? Só porque pega no olho também, né? Usa duas, uma aqui e outra no olho, né? Tal, não sei o que, enfim. Não é para você ficar tirando a máscara para falar. Se você tirou a máscara para falar, você usou tudo errado. Não serve para nada a porcaria da máscara. Outra coisa que o Átila falou na live também que aconteceu essa semana, né? Um grupo de cientistas descobriram que a hidroxicloroquina, junto com a azitromicina, pode curar pacientes de Covid. Eles observaram isso, acho que em 26 pacientes, alguma coisa assim. O Átila explicou lá, esse número a mostrar muito pequeno, não foi replicado, a gente não sabe direito quais são as proporções, se é que curou mesmo, se é que não vai ter o efeito colateral, se é que não vai voltar o vírus, se é que o vírus não ficou mascarado, enfim, tem uma série de coisas. E o que acontece? Ao sair essa notícia, todo mundo comprou todos os remédios com hidroxicloroquina ou com cloroquina mesmo e esvaziaram as farmácias, sejam online, sejam físicas, etc. Só não conseguiram esvaziar com a azitromicina porque a azitromicina precisa de receita porque ela é um antibiótico. Muito legal. A gente não sabe se isso cura. Se por um acaso isso curar, o uso responsável vai ser para quem já tem a doença e não para pessoas que estão querendo guardar e estocar para caso elas tenham a doença, e para quem já tem a doença e está em estado grave. Quem não está em estado grave pode se curar sozinho sem tomar esse remédio. Por quê? Porque os laboratórios não conseguem produzir esse remédio numa velocidade suficiente. Por exemplo, tem pessoas que usam esse remédio para tratar doenças autoimunes, malária no caso, mas malária são coisas pontuais, mas doença autoimune não, a pessoa nasce com isso. E, por exemplo, a minha cônjuge aqui, ela precisa exatamente, né, desse remédio. Que coisa, né? A sorte é que ela tem 2, 3 caixas aqui em casa para poder usar que ela tinha comprado antes. Mas e aí? E quando acabar essas caixas? Vai ter esse remédio para ela usar? Para doença autoimune. Como é que vai ser? Ela vai sofrer porque um bando de egoísta foi lá e comprou esses remédios. Agora, hoje o Bolsonaro fez um vídeo no canal dele lá falando que já encontrou a cura,
porque ele falou com o pessoal do Albert Einstein que essa cloroquina vai curar o Covid e que ele vai agora mandar o Hospital do Exército, não, os laboratórios do Exército produzirem em larga escala isso daí. Pode ser que ele resolva o problema da falta desse remédio para as pessoas que já tomam ele. Só que a gente não sabe se isso vai curar, tá? Não é porque um cara do Einstein falou, ou 2 ou 3 caras falaram que pode curar, que isso vai ser a cura. A gente tem aí um artigo falando isso, tá? Com poucas pessoas que apresentaram esse tipo de melhora. Qual é a grande diferença entre o herói e o idiota? A grande diferença é o resultado da ação. Se der certo é um herói, se der errado é um idiota, né? O Bolsonaro tá apostando nesse tipo de coisa que tem uma grande chance de dar errado, né? Vive de fosfetanolamina e todas essas outras coisas que já aconteceram e que o Bolsonaro também apoiou, porque ele não sabe nada. Se der certo, por algum, sei lá, por alguma coincidência cósmica também, ele vira o herói. Se não der certo, e é uma probabilidade muito grande não dar certo, ele só vai assinar mais ainda, né, de maneira mais clara, o atestado de idiota dele. Porque ele não falou em nenhum momento de tomar as atitudes que todo mundo está tomando e que precisam ser tomadas. Mesmo que isso seja a cura, não adianta, porque ele não está fazendo o trabalho de mitigação e mais adequada, né, que seria o trabalho de fazer realmente esse fechamento de todo mundo da maneira mais correta. Então é uma aposta muito grande. É uma aposta que tem grande chance de dar errado, e se você se basear só nessa aposta, você está sendo irresponsável. E esquece vacina, tá? Se tiver vacina, vai ser só no que vem. Então o pico desse negócio aqui vai ser na contenção mesmo, não vai ter como ter vacina agora. Outra coisa que é importante, não sei mais em que item a gente tá, se é o sexto ou sétimo, tá? Eu vou colocar aqui do lado. Ajudem os pequenos empresários, os empresários de bairros, locais, etc. Porque esses são os mais propensos a falir. Se você for pedir comida, peça em restaurantes locais. Se você for comprar algum produto, caso você tenha dinheiro, peça esses profissionais que estão mais próximos de você. A própria Doppel, que produz as camisetas que eu vendo aqui e tal, é uma empresa pequena. Essas empresas a gente tem que dar um suporte, dar um apoio, dar uma preferência para elas, né, se for possível, justamente porque quanto menos desses negócios falirem, menos a gente vai sofrer para recuperar da grave crise econômica que vai acontecer quando esse tipo de situação passar mais para o final do ano. Essa crise terrível que vai assolar o mundo, todos os países, nessa pandemia, vai ser uma crise que pode ser superada mais rapidamente se a gente conseguir evitar que esses empreendedores menores abram falência. E por último, cuide da sua saúde mental. Isso é muito importante, tá? Nessa época de reclusão. Tem um monte de empresa que, para minha surpresa e surpresa positiva, estão colocando seus conteúdos de formação e de entretenimento de graça. Várias universidades da gringa estão colocando cursos inteiros de graça. Aquelas empresas de séries, de streaming, de TV a cabo, etc., estão colocando seus conteúdos abertos, ou para quem já é assinante, ou para qualquer pessoa. Então você vai ter bastante coisa para fazer, você pode se entreter, veja filme, veja séries, faça um curso, aprenda uma língua nova, né? Tem vários cursos online aí de línguas, né? Tem o Cambly, tem várias outras plataformas aí. O Senai, se não me engano, está disponibilizando cursos de graça. Então, vai lá aprender alguma coisa, vá se profissionalizar, só não vai fazer a porcaria do curso do Olavo, que a gente já sabe agora que é só mais um amontoado de besteiras. Para finalizar, isto não é uma gripe comum, não é, isto é, mas para uma pneumonia, se você quiser comparar com alguma coisa, mesmo com a letalidade baixa, as consequências daqueles que têm complicações são muito altas e principalmente as consequências da falta de leitos nos hospitais, em qualquer sistema de saúde no mundo, seja público, seja privado. Então, se você é idoso e não quer acreditar, repense os seus conceitos. Olha a Itália, acompanhe a Espanha, que está pior do que a Itália agora estava naquele momento e que provavelmente vai ter mais corpos para empilhar do que a Itália daqui a 1 ou 2 semanas. Olha o que está acontecendo com eles. Não precisa falar que numa projeção é catastrófica, outra não é. O que está acontecendo na Itália já é uma catástrofe. Você, idoso, poderia até não morrer do coronavírus se a gente estivesse numa situação normal, mas desde que você tivesse tratamento hospitalar. Você pode não ter esse tratamento e acabar morrendo, ou você pode ter sequelas gravíssimas, como, por exemplo, uma perda de capacidade respiratória permanente. Tá? Então, não é isso que você quer para sua vida, né? Se é que você quer ter a sua vida. Mesmo você que é o idoso rico, porque, como eu falei, hospitais de ponta estão lotados também e vão ter os mesmos problemas de falta de leitos que os hospitais das regiões pobres e miseráveis. Como disse o Átila, nada vai ser como antes. A sua vida já mudou, mas se você fizer tudo direitinho, se todo mundo fizer tudo direitinho, a gente vai superar. Não se sabe quando, se vão ser 2 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses, até o final do ano, mas a gente vai superar. Vamos tentar fazer com que pelo menos seja com o mínimo de dor possível para as pessoas, para as famílias, para você. Até o próximo vídeo. Um abraço para vocês. Falou.